maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense não há! Olá, maninho e maninho! Sejam muito bem-vindos ao podcast Égua Nutri. E hoje a gente está apresentando o primeiríssimo episódio da nossa terceira temporada aqui do podcast oficial da UNAMA Ananindeua. Podcast mais paraense não há, não é mesmo? E claro, antes de mais nada, uma salva de palmas aqui para os meus monitores que estão aqui, né, fazendo esse podcast acontecer com muita maestria, muita responsabilidade e muita correria aí nos bastidores, né, galera? E claro, antes de mais nada, eu queria me apresentar rapidamente. Eu me chamo Pedro Câmara, sou professor aqui da UNAMA Ananindeua, nutricionista. E a partir de agora eu vou estar aqui no comando desse programa, que antes era realizado pela professora Ana Marla, que dedicou a sua experiência aqui nesse podcast com muita maestria, muita dedicação durante esse tempo todo. E eu recebo agora essa missão, né, com muita alegria e muita responsabilidade também. E espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Bom, e para essa temporada, a gente vai abordar uma temática muito importante aí dentro da nutrição, tá? Que muitas vezes é pouco compreendida aí na prática, mas que é muito importante aí para a prática do nutricionista quando a gente se forma, que seria as unidades de alimentação e nutrição, as famosas UANs. E ao longo dos episódios, a gente vai sair um pouquinho da teoria e mergulhar na prática, aí falando um pouco dos bastidores da alimentação coletiva, entendendo como funciona de fato aí a rotina, a logística, a gestão aí dessas unidades, falando um pouco da organização de processos, tomada de decisão, que é muito importante também. Então, se você é estudante e está com curiosidade sobre essa área, fica com a gente porque essa temporada, olha, vai ser ótima, te garanto, te garanto. E no episódio de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as UANs, as Unidades de Alimentação e Nutrição, entendendo o que é uma UAN, né, os principais tipos e como funciona a gestão em cada uma delas, porque existem várias UANs, diferentes tipos de UAN. E a gente vai abordar também o papel do nutricionista aí dentro dessa área, como funciona a rotina da equipe e os principais desafios aí que a gente pode encontrar no dia a dia. Bom, e para ajudar a gente a entender melhor tudo isso, eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial para mim, alguém que fez parte da minha trajetória enquanto eu ainda era aluno, enquanto eu estava sentado lá na cadeira, em sala de aula, durante a graduação, e que hoje eu tenho a alegria de receber aqui nesse episódio. É uma enorme satisfação receber a senhora agora, reencontrá-la nesse novo contexto. Seja muito bem-vinda, professora Rosa Beatriz, aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. É uma honra também estar aqui. Estou muito lisonjeada de estar participando do primeiro, né? E principalmente em companhia de um ex-aluno e agora colega de trabalho, inclusive de área também, porque é docente também, né? Então, muito obrigada pelo convite. E falando de uma área que eu gosto muito, né? Uma área da nutrição em que eu me sinto muito confortável e gosto muito de conversar, de falar. Perfeito, professora. Então, antes da gente começar de fato nosso bate-papo, porque isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo. Conta um pouco pra gente da sua trajetória na nutrição, como foi que a senhora entrou aí na área de UAN. Conta um pouquinho aí pra gente. Bem, quando eu entrei na nutrição, né, a gente vai conhecendo as várias áreas que o nutricionista pode atuar profissionalmente. E aí, quando chegou assim lá pelo 4º semestre, quase metade do curso, porque o meu curso foi de 5 anos, então quase metade do curso eu comecei a me empenhar em buscar estágio. Mas eu estava buscando estágio em qualquer lugar. Então eu estava buscando estágio em clínica, eu estava buscando estágio em UAN também, mas em unidade básica. Só que aí eu tive a oportunidade de entregar meus currículos em vários locais e aí ser chamada para uma unidade de alimentação, que ficava dentro de uma indústria. Então lá foi meu primeiro contato com a UAN, com os processos, com o serviço. E a nutricionista que estava lá, né, inicialmente era voluntário, meu estágio, então a gente passa por isso, né? Sim. Então eu comecei a controlar os processos, conhecer os processos e controlar. Eu comecei a desenvolver formulários, planilhas, e isso tudo faz parte, né, da organização dos processos de uma unidade de alimentação. E aí que eu fui começando a gostar, começando a me apaixonar pela área.
a gestão de pessoas também, que eu comecei a aprender ali. A gente é bem imaturo quando a gente é estudante, jovem, né? Só que aí com o estágio, a experiência, a vivência, a gente vai melhorando, né? O processo interpessoal, o processo profissional. E aí, depois que eu iniciei, eu não quis mais sair para outra área. Não quis, porque todos os meus outros estágios eram em unidade de alimentação. Então, eu estagiei também em outro local, que foi a Assembleia Paraense, que é também um nicho muito importante para vários estágios, vários alunos de nutrição. Então, eu estagiei lá. Finalizei iniciando o meu primeiro trabalho na indústria, que era de vergalhão. Não existe mais essa indústria de vergalhão de aço. E depois eu iniciei o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, que é voltado também para a minha área. Então, para a área de unidade de alimentação. Depois que eu terminei, eu fui morar em outro estado, né, fui para o Amazonas. E lá eu trabalhava embarcada, eu trabalhava em sistema de embarque e eu também fazia supervisão dos processos, gestão de qualidade, auditoria de unidade de alimentação, além de outras atividades. Que foi onde eu tive um grande desenvolvimento pessoal e profissional, né? Por estar longe, por estar dentro de um local onde se exige muito, então eu tive que me melhorar profissionalmente como pessoa, me dedicar muito. Então isso para mim foi muito importante, foi um degrau assim muito grande que eu subi. Depois que eu saí do Amazonas, que eu voltei por questões familiares, né, pessoais, eu voltei para Belém para o Pará, porque eu fui para Barcarena, e eu voltei para uma grande unidade também, que foi da Hidro. A unidade da Hidro é uma unidade de referência daqui também. Então, muitos nutricionistas, eles se formam e trabalham lá, e se empenham e crescem muito profissionalmente. Então, eu voltei para Hidro, trabalhando em unidade de alimentação. Maior unidade que eu já trabalhei, porque lá são muitos funcionários, são muitas refeições, então o peso, né, do cargo é muito grande lá. E aí, depois que eu saí de lá, eu continuei em produção. Só que aí eu fui para a indústria, uma outra área. Só que eu fui como gerente de qualidade. Então, como gerente de qualidade, eu estava trabalhando da mesma forma que eu trabalhava em unidade de alimentação. A diferença são os processos. Então, eu consegui ainda gerir qualidade, ainda trabalhar com formulários, processos, controles, que eu amo trabalhar. E depois eu voltei para uma área que eu também já tinha vontade há muito tempo, que é a área da docência. Então, na área da docência é onde a gente, né, se realiza. O docente, ele ama o que faz. Então, eu amo muito o que eu faço, eu amo muito entregar toda a minha experiência, minha vivência e o meu conhecimento para os alunos e ver que eles aprendem, né, e que eles crescem, né, com relação ao que a gente está repassando. E se espelham muito na gente também, né. Então, aí na docência eu me realizo também profissionalmente, falando muito da área que eu também amo, que é a minha segunda área que eu também amo. Hoje, além de docente, eu sou responsável técnica de uma empresa que fornece alimentos para embarcações. Então, eu voltei para o sistema de embarque, né? Então, eu estou trabalhando aqui nas duas áreas. Então, eu estou muito feliz e muito satisfeita nas áreas que eu trabalho, desenvolvendo os processos e o trabalho que o nutricionista que tem que trabalhar, né, tem que desenvolver o conhecimento técnico, científico, ali está atuando. Perfeito, professora. E é muito interessante saber, né, da trajetória dos outros profissionais, porque quando a gente está na graduação, geralmente essa área de alimentação coletiva não é a primeira opção de muita gente. Né? Muita gente tem certo preconceito, ou não quer, ou não gosta, nem dá oportunidade, né, de conhecer. Só que geralmente é a primeira oportunidade que aparece, justamente por ninguém querer, é a primeira porta que aparece ali de emprego. Né? Então, a gente trouxe essa temática de unidade justamente por isso, né? Nessa temporada, no caso, porque a gente viu essa falta, né? A gente precisava trazer os alunos mais para perto dessa temática, dessa área, né? Então, vamos começar agora, de fato, nosso bate-papo, tá? Quando a gente chega, né, no restaurante, a gente pede nossa comida, né? Mas a gente não sabe direito como é que funciona todo aquele processo antes da comida chegar de fato na nossa frente, né? E aí tem sempre planejamento, tem as compras, controle de qualidade, até mesmo a gestão do pessoal, né? O dimensionamento das pessoas. É todo um sistema aí funcionando, né? Então
Então, professora, para contextualizar quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, o que é exatamente uma unidade de alimentação e nutrição? E qual é o principal objetivo aí da UAN no nosso dia a dia? Bem, uma unidade de alimentação, né, esse termo, né, ele pode ser também chamado de unidade produtora de refeições. Ou de forma mais simples, serviços de alimentação, né? Elas são estabelecimentos, são locais em que ocorre o processo de produção, desde a compra de material, de insumos, gêneros alimentícios, produção, execução, elaboração das preparações e entrega para os clientes, né, os consumidores. Então, nesse processo, esses estabelecimentos, esses locais, eles têm como principal objetivo, além de produzir cardápios, né, saudáveis, que vá atender a clientela de forma adequada, que vá garantir a promoção da saúde, estabelecer novos hábitos, promover hábitos saudáveis, tem também a gestão de atender os requisitos de qualidade, que são propostos por legislações, são propostos para garantir a segurança daquele público que está indo àquele local, né, para que não haja nenhuma intercorrência, como, por exemplo, uma doença que pode ser veiculada pela produção inadequada desse alimento. Então, o principal objetivo é garantir que todo esse processo seja gerido de forma que não tenhamos nenhuma intercorrência, nenhuma contaminação e entrega segura desse alimento, dessa refeição para esse cliente, esse consumidor. Perfeito. E a gente sabe que nem toda UAN é igual, né? A gente tem aí as diferenças, né? Como a senhora mesmo falou, a senhora já trabalhou em diferentes tipos de UAN, seja embarcada, né, ou não. O funcionamento muda muito dependendo do lugar, né? Então, quais são os principais tipos de UAN que existem aí atualmente e o que muda na prática entre cada uma delas? Bom, nós temos unidades com esse processo de fornecimento de refeições em hospitais, né, as unidades de nutrição e dietética que a gente chama, em escolas, universidades, nós temos em serviços militares e nós temos os serviços comerciais também. Então, o que diferencia um do outro é a quem a gente vai atender. Então, nos hospitais, a gente tem o público que são os pacientes, né? A gente tem o acompanhante, tem o funcionário, mas o foco ali é o paciente. Então, no hospital, o trabalho de elaboração de cardápio, de gestão de processos é acerca das dietas hospitalares. Então, é bem diferente, é um dos mais diferentes. Quando a gente vai para a escola, para a universidade, o objetivo é elaborar cardápios, gerir processos para fornecer uma alimentação saudável, que estabeleça ali novos hábitos alimentares, que modifique, melhore os hábitos alimentares. Quando a gente vai para serviço comercial, já é um outro nicho, porque são clientes que não são fiéis ali àquele serviço e que querem experimentar uma boa gastronomia, por exemplo. Então, não tem o foco da alimentação saudável, apesar de que podemos estabelecer ali implicitamente uma combinação que seja saudável ali naquele cardápio. Então, depende muito do público que ele vai atender. Mas, no final, todos esses processos, independente do público, eles dependem da gestão desde a compra do material, armazenamento, produção e entrega em perfeita qualidade para esses clientes. Independente de qual seja o resultado sempre tem que ser mesmo, qualidade, né? E segurança alimentar. E também a avaliação dos clientes, né? Porque a gente tem que servir eles, a gente tem que ouvir eles também, né? Sim, com certeza. Então, agora já que a gente já entendeu o que é uma UAN e os diferentes tipos, né, que a gente pode encontrar, acho que chegou o momento de falar ali do profissional que faz tudo acontecer, né, puxando aí a nossa área aí, o nutricionista. Né, porque muitas vezes quem está de fora nem imagina o papel do nutricionista, né, acha que ele está lá só para supervisionar, dar uma dica, mas não, vai muito além disso. Né, então, professora, qual de fato é o papel do nutricionista dentro de uma unidade? E no dia a dia, quais são as principais responsabilidades desse profissional aí nesse serviço? Bom, nem toda unidade de alimentação ela tem a obrigatoriedade de ter um nutricionista. Né? Seria perfeito se tivesse. Mas quando o nutricionista ele está dentro desse sistema, desse local, ele funciona como o profissional técnico, que tem muitas das vezes a responsabilidade técnica em cima daquele local, né? Que responde tecnicamente por aquele local. Então, ele está ali para, além de gerir, administrar, né, as questões administrativas, elas são importantes também, mas para também supervisionar,
para gerir equipe, que é um dos principais pontos dentro do processo de trabalho de unidade de alimentação, mas ele está ali para desenvolver o papel técnico de supervisão e de responsabilidade acerca de tudo que está acontecendo ali naquela unidade, né? A gente pode ter uma unidade que tenha um responsável ou vários responsáveis, ou melhor dizendo, um responsável e vários nutricionistas que estão ali trabalhando para que a gente consiga ter no final o processo de qualidade sendo desenvolvido, né? Bem, as principais responsabilidades, elas vão desde a elaboração do cardápio, né, que é o começo de tudo. O cardápio ele é inicialmente elaborado para que a execução ela aconteça acerca do que está sendo elaborado ali naquele cardápio. O nutricionista que já tem um cardápio elaborado, ele vai supervisionar todas as etapas, ele vai controlar as etapas também. Então, o controle ele começa desde o fornecedor, da escolha do fornecedor, identificação das melhores características higiênico-sanitárias do local de armazenamento, o armazenamento adequado após o processo de recebimento desse material, a execução seguindo todos os protocolos e os padrões legais, né, de temperatura, de higiene, de sanitização. Então, todos os processos que acontecem no pré-preparo e no preparo dos alimentos, eles precisam ser controlados. Por vezes, a produção, a elaboração de formulários, de registros são extremamente importantes. Isso fica a nosso controle também, né, elaborar para que a gente consiga aplicar. E no final, o processo de distribuição, ele precisa ser controlado também. O processo de distribuição, ele vai desde a arrumação da rampa, né, do balcão de distribuição, controle da temperatura, coleta de amostra. Então, todo o processo de gestão, ele é controlado. Até mesmo no final, o processo deve ser controlado, porque nós temos um processo de controle de satisfação, que é o resto em ingesta. Então, mesmo após o processo terminar, a distribuição terminar, nós temos o resto em ingesta ali para ser avaliado. E todos os controles de qualidade, eles são, durante esse processo, são aplicados, né? E fica a nosso cargo gerar os indicadores para que a gente consiga entender se precisa ser melhorado, se está dentro dos padrões estabelecidos e critérios mínimos atendidos. Então, é bem dinâmico o processo dentro de uma unidade, né? A gente não para, a gente não fica simplesmente suspirando no canto da sala, não tem, é bem dinâmico e isso é bom, né? Eu concordo que um processo dinâmico, ele te gera mais motivação para continuar e para melhorar todos os dias, então eu gosto. E eu costumo dizer que o nutricionista, ele, numa UAN, ele vai muito além do que ele foi capacitado, né? Ele tem ali que ter uma visão de gestor também, uma questão de psicólogo também, ele tem que assumir, né, um papel de psicólogo para conseguir gerar ali aquela equipe, né, os transtornos que podem gerar em relação aos funcionários. Então, o nutricionista vai muito além, né, do que ele foi. Inclusive, a gestão de pessoas, aprender a liderar, é um papel que o nutricionista ele precisa, mesmo que ele não tenha nascido com esse dom de líder, ele precisa desenvolver. Com certeza. Porque nós estamos trabalhando com pessoas que vão desenvolver os papéis essenciais ali dentro daquele processo. Então, eu preciso que eles desenvolvam da melhor forma possível, cada um a sua atividade. E se eu não for um bom líder, se eu não tiver uma boa liderança, talvez eu não consiga que eles abracem os mesmos objetivos que eu, que estou aqui à frente, né? Então, a gestão de pessoas é dentro da pirâmide, assim, de processos, é o que está quase lá no topo. Então, a gente consegue ter bons resultados quando a gente consegue ter uma boa liderança, uma boa gestão de pessoas e uma boa comunicação também. Com certeza. E assim, na nossa área, eu vi isso muito na prática, principalmente pessoas mais idosas que estão na cozinha, né? O nutricionista vem e fala, olha, você não pode fazer isso aqui não é higienicamente correto. A pessoa se sente ofendida, porque a gente está mexendo ali no que ela mais gosta de fazer, que é cozinhar. Então a gente tem que ter um tato também para chegar com essas pessoas, né, e tentar falar da melhor forma possível. Eu digo que quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que conhecer primeiramente as pessoas, nós temos que ter empatia, a gente tem que saber o momento de falar e a forma de falar. Né? Por mais que a gente tenha conhecimento técnico, eles têm muita experiência. Às vezes a gente chega e tem pessoas que têm 15 anos de experiência naquele processo. E a gente tem que respeitar a experiência que ele teve. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa convencê-lo que ele precisa fazer da forma correta, que a legislação
estabelece, né? Então a gente precisa ter muito tato para ter o momento de falar, a forma de falar e ainda seguir os protocolos necessários. É bem delicado esse processo. Por isso que a gente tem que treinar, tem que aprender, tem que estudar para que a gente consiga ter esse tato, essa sensibilidade. Com certeza. E na própria UAN a gente faz esse treinamento com eles, né? O nutricionista, né, ele tem que fazer esse treinamento, essa capacitação de todos os funcionários, de novos funcionários também. Ele tem que fazer essa capacitação, fazer palestras, né? Educação alimentar e nutricional também, para que a gente capacite literalmente nesses funcionários. E aí, essa me leva a outra pergunta, né? A gente já entendeu o papel do nutricionista em uma unidade, que nada funciona sozinho, depende tudo aí de uma equipe, não só nutricionista, né? Mas funcionários, gestores também, para dar conta de tudo. Então, professora, como funciona na prática a rotina de uma UAN? E como se dividem aí as atividades entre cozinha, estoque, gestão? Bom, como eu falei inicialmente, é bem dinâmico, né? A gente não tem um dia igual ao outro. Sim. Normalmente eu digo assim, todos os dias nós matamos um leão, porque é um processo em que a gente precisa ter um domínio, precisa ter uma harmonia. Em cada um precisa estar desenvolvendo as suas atividades dentro do tempo certo, desenvolvendo as suas atividades em conjunto com os outros, as outras atividades, realizando o pré-preparo, o preparo, e tem que estar tudo sincronizado ali, para que no momento certo tudo esteja pronto e seja servido no momento de abertura do restaurante. Então, é muito dinâmico. Eu digo que a gente mata um leão todo dia e no final do dia a gente tem que matar outro. No outro dia a gente tem que matar o outro leão, porque todo dia é um leão. E aí a gente começa com recebimento de material. Recebimento de material é um dos pontos mais importantes, né? Os insumos alimentares, os gêneros, eles são um investimento muito grande que qualquer unidade tem. Então a gente precisa controlar muito bem esses materiais para que a gente não tenha prejuízos, desperdícios, perdas financeiras. O nosso primeiro ponto de matar o leão é aí. A primeira tacada de matar o leão é a gestão de materiais, gestão de estoque. Além do recebimento, com a qualidade adequada, com o quantitativo adequado, né? Avaliar o processo em que o fornecedor está chegando, como é que ele está chegando, se ele está com o uniforme adequado, se o caminhão está higienizado. Tudo isso são detalhes, mas que são extremamente importantes. Que a gente precisa anotar, registrar, né? A gente registra temperatura, peso, qualidade sensorial, como é que está a aparência, se tem embalagem estufada, aberta, enferrujada, tudo tem que ser anotado e tem que ser rejeitado se for necessário. E na hora, tem que ser na hora, né? Porque deixar para depois pode correr o risco do fornecedor não aceitar. Dizer, olha, isso daí aconteceu dentro da tua unidade, né? Então a gente precisa estar esperto para isso também, atento para isso. E treinar os nossos colaboradores, porque não é realmente o nutricionista que fica à frente desse processo, mas ele precisa conhecer muito bem para que ele treine aquele pessoal e delegue essa responsabilidade para ele. No momento que haja uma intercorrência, uma não conformidade, alguma situação em que precise ser avaliado, aí sim ele chama o nutricionista e pede a orientação, né? Mas a gente supervisiona, mas não é realmente a gente que desenvolve toda essa etapa do recebimento. Depois do recebimento a gente armazena. O processo de armazenamento também é muito importante, porque no processo de armazenamento nós podemos ter perda de material, nós podemos ter desvio, né, de material. Então a gente precisa ficar muito atento. Eu digo que o estoque, ele é o coração da unidade e ele precisa ficar trancadinho com a chave guardada bem naquele bolsinho bem pequenininho. Então a gente precisa gerir muito bem, porque isso depende o resultado final da unidade. Se for uma unidade comercial, o resultado final vai ser o lucro. E se a gente não tiver um controle muito bem feito desse estoque, ele vai abalar a lucratividade lá no final e a gente vai ter que correr atrás de achar a margem de lucro adequada que eles precisam. E a gente é capaz de fazer isso, né? Só que precisa de um trabalho nesse processo inicial. Os processos subsequentes, como o processo de pré-preparo, separação de material, higienização de material, são processos de extrema importância para manter a qualidade higiênico-sanitária e a sanidade desse alimento. Então, sanitização, está fazendo adequada essa sanitização? A solução está sendo feita na concentração correta? A temperatura que está chegando na cocção está sendo adequada? Então, o alimento está totalmente cozido no centro geométrico? Isso são processos que a gente precisa controlar. São processos que a gente precisa estar atento, porque, por vezes, na rotina, na dinâmica, pode ser que o funcionário ele não esteja tão atento. E a gente precisa conhecer os processos, as atividades, os critérios, para a gente conseguir ir lá naquele ponto e ter uma visão
bem crítica, uma visão pontual ali. Olha, tem um olho clínico, né? Olho clínico para isso, né? Às vezes a gente porcionou e a fatia da beterraba tem que ser uma fatia de 15 gramas. Só que aí vai que o manipulador, no momento do pré-preparo, corta a fatia de 30 gramas. Já acabou a porção ali, que ele vai separar uma fatia com o dobro. Isso já é o possível, né? O necessário para que a gente já tenha um probleminha lá na hora da distribuição. Então, são detalhes diários que a gente precisa estar atento o tempo todo. Eu digo que o nutricionista ele tem que ficar dentro da cozinha. Com o tempo, a gente percebe que a gente dentro da cozinha, a gente responde por qualquer coisa que perguntarem, a gente vai saber responder. A gente não tem aquela questão, por que aconteceu isso aqui? Ai, pera lá que eu vou ver. Não, a gente sabe responder, porque a gente está lá, a gente vivenciou, a gente viu, supervisionou, então a gente tem que estar por dentro, a gente não tem que ficar só na sala, que é muito confortável, mas no momento da execução, a gente tem que estar dentro da cozinha mesmo, dentro da unidade, supervisionando tudinho, né? E anotando, registrando, se for o caso. Pois é, por isso que eu falei, né, que o nutricionista tem um papel também ali de gestor, né, porque a empresa, no caso, de certa forma, acaba sendo dele também. Sim. Né, ele tem que gerir todos os processos, ficar supervisionando, para que não aconteça nenhum problema. Nós temos uma legislação que determina justamente as atribuições do nutricionista dentro de alimentação coletiva, dentro das unidades. Então, essas atribuições que eu estou falando estão lá, dentro da legislação. Então, não é nada mais que a gente está fazendo. A gente está fazendo exatamente o que está sendo previsto que o nutricionista desempenhe dentro de uma unidade de alimentação. E aí vai a questão do nutricionista ele ter essa visão de crescimento, de estudar o tempo todo, estar por dentro da legislação, de estar o tempo todo se melhorando, né, como pessoa, se melhorando como profissional, principalmente porque a chance de crescimento em uma unidade de alimentação ela é real. Ela é enorme mesmo, de verdade. Excelente colocação, professor. Então aí deu para ter uma visão bem clara de como, né, tudo precisa estar integrado, interligado para a unidade funcionar bem no dia a dia. E quando a gente olha para toda essa dinâmica, a gente percebe que existem pontos ainda que precisam de mais atenção. Né? Então, professora, na sua opinião aí na sua trajetória de vida, que a senhora já vivenciou, quais são os pontos mais críticos em cada setor que exigem mais atenção? E existe algum setor que costuma dar mais problema aí no dia a dia? Bom, olhando todas as etapas, né? Separando a unidade de alimentação em recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição. Essas 5 etapas, essas 5 áreas, né? Elas normalmente têm pontos críticos, porque o ponto crítico é aquele que a gente precisa obrigatoriamente controlar. Caso contrário, o alimento vai seguir contaminado, ele vai seguir com alguma não conformidade. E lá no final a gente vai ter uma possível contaminação. Sim, com certeza. Que não é esperado, mas que possa ter um surto. Isso daí é o que a gente não, de forma alguma, deseja, né? Então a gente pretende trabalhar para que lá no final a gente tenha uma sanidade perfeita daquele alimento a ser servido, sensorial e segurança alimentar mesmo de microbiológica. Não no processo de recebimento, é a qualidade sensorial daquele alimento, é a presença de insetos, é a presença de fungos, é a presença e retirar. Porque quando a gente deixa passar os alimentos que estão deteriorados, a gente não usa, a gente tem um prejuízo do desperdício que a gente tem que descartar. E outra questão é a temperatura dos alimentos, refrigerados e congelados. Né? Se a gente recebe um alimento que deveria estar com temperatura de congelamento a 5 graus, que é uma temperatura de refrigeração, a gente tem um problema aí, porque a gente não sabe exatamente há quanto tempo aquele alimento está numa temperatura de refrigeração ou se ele foi descongelado, congelado. Um exemplo, a carne chega com gelo superficial. Então, cristais de gelo superficiais indicam descongelamento e recongelamento. Então, você receber uma carne que tem cristais de gelo, sangue na superfície, você pode estar correndo o risco de receber um alimento que foi descongelado, recongelado por várias vezes. Com certeza. E isso implica no aumento da proliferação microbiana. E como é que a gente vai preparar? Tem que preparar perfeitamente para que seja sanado isso. Ou existe a possibilidade de ter deterioração a ponto de atrapalhar o sensorial, o sabor, odor, textura do alimento. Então, um detalhe, ele faz a diferença lá nessa logística toda para que o alimento chegue bem lá na distribuição. O armazenamento também é muito importante, porque nós temos que fazer os controles chamados PVPS, primeiro que vence, né, primeiro que sai. Então, com relação a alimentos industrializados, alimentos embalados. Se a gente não dá atenção a isso, a gente vai
poder, de repente, descartar um lote que não observamos que a validade era mais próxima. Porque a data de compra não significa que a validade também é mais longe ou mais próxima. Sim. Então, o sistema de organização, de controle simples, que é o PVPS, ele precisa ser trabalhado, precisa ser aplicado, né, cotidianamente, rotineiramente. Além da temperatura também controlada adequadamente nas câmaras, nos freezers, isso daí é essencial. O controle de gestão de entrada e saída de material também é importante. Ele não é tão importante para a questão da segurança alimentar, mas é importante para a questão do custo, da gestão de custo dessa unidade. Lá no pré-preparo, o crucial é a sanitização dos vegetais que são consumidos crus. É obrigatório. Então, a gente não pode servir uma alface sem estar passando pela limpeza, pela sanitização, para que ele consiga ter a higienização completa desse alimento. No processo ainda do pré-preparo, as tábuas de corte, por exemplo. A gente utiliza uma cor de tábua de corte para cada alimento que a gente vai processar. Perfeito. Então, a gente cortou carne, a tábua normalmente é a cor vermelha. Cortamos vegetais, a cor da tábua é verde. Quando a gente faz essa separação, a gente garante que a tábua ela não vai gerar o que a gente chama de contaminação cruzada. Exatamente. Então, cada tábua vai ser utilizada para um alimento e a contaminação cruzada vai ser significativamente diminuída ali, né? Quando a gente vai lá para a etapa do preparo, cocção, basicamente, é a temperatura adequada. Então, controle de temperatura com termômetro, verificar se, por exemplo, uma carne assada, que é uma peça grande, colocar o espeto lá, para ver se lá no centro geométrico ela está com temperatura de 60, que é o mínimo de temperatura que um alimento cozido deve atingir. No processo de distribuição é muito crítico, porque no processo de distribuição eu tenho que manter a temperatura do balcão, eu preciso manter, evitar, na verdade, que haja contaminação cruzada entre os utensílios, porque o utensílio da salada vai parar lá na maionese da batata, porque o da carne vai parar lá no macarrão, e a gente precisa controlar isso, porque acaba sendo contaminação cruzada, né? É uma área que a gente às vezes não consegue controlar muito, essa contaminação que vem externa, né? Como cabelo, acessórios, saliva, a gente não consegue controlar. Então, o que minimamente a gente consegue controlar são as temperaturas de balcão, temperatura do equipamento, temperatura do alimento, para verificar se ele atinge a temperatura mínima que é necessária, de acordo com a legislação, para que não haja contaminação, proliferação, melhor dizendo, microbiana. Além disso, dentro de todas essas etapas, as pessoas estão inseridas. Então, um dos pontos críticos também é gerir todas essas etapas, coordenar todas as atividades e as atividades dessas pessoas que estão interligadas. Então, como eu falei antes, é crítico a comunicação. É um ponto crítico, não necessariamente que tem a ver com a legislação, mas a postura de liderança, a postura profissional de líder que você deve ter, em ter todas essas etapas acontecendo, sendo estabelecida uma boa comunicação, sendo estabelecida uma boa relação para que todos desenvolvam muito bem e de bom grado, da melhor forma, tudo que tem que ser feito na unidade. Perfeito, professora, muito bem colocado. E aí, agora a gente está se caminhando para o final já do episódio. E aí eu queria que a senhora falasse, olhando para a sua trajetória como um todo, qual é a dica mais importante que a senhora tem aí para falar para quem ainda não enxerga o potencial da área de unidade de alimentação aí na nutrição? Bem, uma fala que eu sempre uso. Quando você se forma, quando você já está no mercado, por vezes você não tem como escolher onde você vai pisar, né? Então, você recebe muito do que o mercado te oferece. E hoje, gente, por mais que a nutrição clínica ela seja muito importante, mesmo que você esteja inserido na nutrição clínica, existe uma UND ali. Então, você está dentro da clínica, mas está dentro da UND também, que é a Unidade de Nutrição e Dietética. Então, é uma área que sempre está crescendo. Todos os dias surgem novos serviços de alimentação. Novas unidades estão aí sendo inauguradas e eles precisam de profissionais. Então, como é uma área que está ainda crescente, é uma área que precisa de profissionais. E, por vezes, o aluno, né, quando ele está ali na graduação e ele vê os assuntos que estão relacionados à UAN, desde técnica dietética até a própria disciplina UAN, ele meio que repulsa um pouco. Não é a área que ele quer atuar, porque ele não entrou na nutrição pensando nessa área. Só que uma dica que eu dou desde o aluno
que está dentro da graduação, iniciando todas essas disciplinas de conhecimento, é que não negligencie, não descarte essa área, porque é uma área que vai provavelmente te acolher, que vai provavelmente ser a tua primeira porta de entrada na área profissional, como profissional mesmo. Então, aprenda, se instigue a aprender, porque se você estiver na clínica, em algum momento você vai precisar desse conhecimento para estar dentro da UND também, para trabalhar os processos, estar harmonicamente se comunicando com a nutrição clínica e a nutrição da produção. Então, aprenda, se envolva, dê o seu melhor, porque lá na frente você vai ter com certeza a possibilidade de estar atuando, mesmo com o conhecimento que você teve aqui na graduação, dentro dessa área. Quando você já for profissional, já estiver no mercado, que você continue estudando sempre, porque se capacitar é necessário. Quando a gente tem uma capacitação, quando a gente se melhora como profissional, nosso currículo, a gente tem mais chance de ser promovido, de ter um crescimento, porque é comum também que dentro de unidade de alimentação, nós iniciamos como nutricionista, a gente pode ser responsável técnico, podemos ser gerente, e a gente vai crescendo de acordo com o nosso desempenho. Então, estudar, se esforçar, conhecer ao máximo o processo, por mais que inicialmente seja meio inseguro, a gente não sabe meio onde a gente está pisando, né? E eu digo, olha, se eu cheguei hoje nessa unidade, eu não vou estar plenamente segura. Eu vou conhecer primeiro a unidade e isso gera uma certa insegurança. Então, eu vou conhecer a unidade, estudar aquela unidade, anotar tudo, me esforçar para que eu tenha pleno conhecimento daquela unidade, daquele local, para que eu desenvolva melhor o meu papel ali e consiga melhorar o que já está bom, ou melhorar o que precisa ser melhorado, né? Então, é onde a gente vai se destacar. E o destaque, ele leva você a ser conhecido, ele leva você a ser lembrado. E isso vai fazer com que profissionalmente você cresça, né? Você cresça nessa área que muitas das vezes lá você nem imaginava, você não queria, não era o que você esperava, mas é a área que está te proporcionando um crescimento pessoal e profissional. Porque dentro dessa área, o crescimento pessoal, ele é um resultado. Ele é uma consequência, melhor dizendo, né? Do teu trabalho. Então, a dica que eu dou é não menospreze, não despreze, aprenda o máximo que você puder. Se você puder estagiar, estagie nessa área, porque você vai conhecer envolvimento de pessoas, como lidar com as pessoas. Se você trabalhar nessa área, você vai conseguir trabalhar em qualquer área. Qualquer outra, exatamente. Qualquer outra área, porque como eu falei, ele trabalha o teu pessoal, ele te melhora como pessoa, te melhora como ser humano, te melhora como profissional também. Perfeito. E eu falo por experiência própria. Quando eu estava na graduação, não era a minha primeira opção, né? Nunca pensei que eu poderia, né, atuar como nutricionista de UAN, mas eu sempre tive, né, um foco quando eu estava na graduação, mas quando eu me formei, foi a primeira oportunidade, né? Eu tive que abraçar e eu aprendi a gostar. Né? A gente aprende a gostar, querendo ou não, né? Então, é muito importante, e eu falo de qualquer área da nutrição, né? A gente chega na graduação já querendo uma coisa, mas é muito provável que durante a graduação a gente mude de ideia, né? Então, a senhora falou uma grande verdade, focar em tudo, né? Se destacar em tudo, né? Não menosprezar nada, para que a gente consiga ser um profissional de excelência. Com certeza. Né? Então, para finalizar, professora, se tem algo que esse episódio mostrou é que a UAN, ela vai muito além do que a gente vê, né? Vai muito além ali do que a gente vê no prato. Envolve aí gestão, responsabilidade, tomada de decisão o tempo todo, que a gente tem que analisar ali, ver a nossa situação e extrair o melhor daquilo, né? Então, para finalizar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem final aí para os nossos alunos, para quem está ouvindo a gente? Bem, para os alunos que estão aí ainda decidindo a área que querem seguir, que estão ainda conhecendo, né, as principais áreas, né, da nutrição, é importante que aprenda todas as áreas. Porque o nutricionista, ele é generalista, ou seja, ele pode atuar em qualquer área, ele pode atuar na esportiva, ele pode atuar na clínica, ele pode atuar na docência, ele pode atuar na unidade de alimentação, na coletividade sadia, enferma, enfim. Ele pode atuar em qualquer área, ele tem conhecimento para isso, né? E que não deixe a oportunidade escapar. Muitas das vezes as oportunidades elas surgem e você não se sente seguro, ou porque você não deu atenção lá quando era aluno, ou porque você talvez queira uma outra área, mas aproveite essa oportunidade para crescer,
né? Seja em estágio, seja quando você se formar e você tiver essa oportunidade, a primeira oportunidade é aquela oportunidade que bate na tua porta e diz, eu estou precisando, tu queres? Se você tiver cursado bem como aluno, todas as disciplinas, você vai ter uma segurança e uma motivação também para entrar, né? Então, se dedique, se esforce, estude e continue se capacitando com cursos durante a graduação, com estágios extracurriculares e aproveite o máximo os curriculares que são propostos dentro da grade curricular, né? Perfeito, professora. Novamente, queria agradecer a sua participação. É uma enorme alegria ter a senhora aqui como uma primeira convidada aqui dessa temporada, né? Gostaria muito de agradecer a sua participação e pelos seus conhecimentos tão valiosos aí acerca da sua trajetória aí nas unidades de alimentação e nutrição. E para você, ouvinte, esperamos que esse episódio tenha ampliado aí a sua visão sobre as UANs, né, os fundamentos e bastidores aí da alimentação coletiva e como o profissional nutricionista ele pode atuar dentro desse tipo de serviço. Não esqueça de seguir o podcast no Instagram, @eguanutri, e não esqueça de dar sua avaliação também e compartilhar aí com todo mundo. Muito obrigado, professora. Obrigada também, obrigada pelo convite, foi muito bom, foi muito gostoso participar, né, uma conversa fluida e falar assim para os alunos e tentar motivá-los, né? Então a área aqui está no nosso coração, acho que o Pedro também já ganhou o coração dele. Sim. E eu espero que vocês consigam ter esse mesmo carinho ao olhar uma área da UAN, a área da coletividade sadia, né? Da alimentação coletiva, melhor dizendo. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.